A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que está acompanhando esse culto nesse momento. Hoje, dia 7 de fevereiro, primeiro domingo do mês de fevereiro, e eu louvo a Deus porque o Senhor nos permitiu passar pelo mês de janeiro, mesmo em meio à crise, em meio à pandemia, em meio à escassez, mas Ele é Deus, Ele tem poder sobre todas as coisas, Ele está no controle de tudo e é Ele quem nos sustenta. Não deposite a sua esperança em coisas materiais, em pessoas, em recursos financeiros. Deus é o nosso provedor, irmãos. E enquanto nós tivermos essa certeza no nosso coração, nós vamos poder enfrentar as crises dessa vida, os desertos desta vida, as provas de fogo que tivermos que passar, porque o Senhor é quem nos sustenta. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra. Receba essa palavra. Você que está acompanhando essa transmissão, eu gostaria de pedir algumas coisas. Eu quero pedir que você coloque o seu like, isso ajuda a nossa postagem a ter mais visualizações. Eu quero pedir que você compartilhe o link desse culto, dessa mensagem, com os seus contatos, porque assim mais vidas são alcançadas. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações, porque assim, todas as vezes que nós postarmos um conteúdo novo, você será avisado. Amém? Hoje eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você, neste domingo, e quero, ao final desse culto, ministrar a ceia do Senhor. Porque a gente tem esse costume, né? Cada igreja tem o seu costume. E nós, como Ministério Minuto com Deus, sabendo de tantas pessoas que nos acompanham, que acompanham diariamente as nossas postagens, e aos domingos, às 19 horas, o nosso culto, nós adotamos de ministrar a ceia sempre no primeiro domingo do mês. E hoje é dia 7 de fevereiro, é o primeiro domingo. Portanto, se você estiver na sua casa, prepare aí o seu pão, o seu suco de uva. Ao final dessa palavra, nós vamos tomar a ceia juntos. Amém? Eu quero dizer que você pode colocar aqui nos comentários também o seu pedido de oração. E caso você queira apoiar o nosso ministério, torne-se membro do canal. É um valor simbólico, um valor bem baixinho que você vai contribuir, mas ajuda a manter esse ministério, ajuda as nossas postagens diárias, que dependem muitas vezes de alguns recursos, né, de programas, de aparelhos, de uma série de coisas. Então, quando você se torna membro, você está abençoando esse ministério. E caso você queira também ter as mensagens Minuto com Deus aí em formato de texto para você poder ler quando você estiver tomando seu café, quando você for se deitar, adquira esse livro aqui, ó. Chama-se Recomece a Viver. O link para você adquirir vai estar na descrição dessa mensagem aqui, desse vídeo. Esse livro, irmãos, ele contém uma mensagem para cada dia do ano. São 365 reflexões que você vai poder ler e refletir, ou sozinho, de forma individual, ou com o seu grupo aí, com a sua célula, ou mesmo com a sua família, com o seu cônjuge. É um livro que vai trazer a palavra de Deus dessa maneira simplificada, como nós temos pregado aqui todos os dias no nosso canal. Amém? Obrigado a todos aí que estão se conectando, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. O tema da mensagem que eu quero compartilhar com você hoje é: e a família?
vai bem? É uma pergunta. E a família vai bem? Você já percebeu que muitas vezes quando a gente encontra alguém que a gente não vê há um certo tempo, a gente tem esse costume, eu não sei aí nos demais estados, aqui em Minas nós temos esse hábito, né, de perguntar sobre a família. Eu acho que é um hábito nacional e até mundial, que demonstra uma preocupação com a família da pessoa, mas muitas vezes de uma maneira formal. Às vezes você pergunta, não é que você quer saber detalhes do que está acontecendo na família, você quer saber simplesmente se está tudo bem. E aí você pergunta para a pessoa, né? E a sua família? Vai bem? E muitas vezes as pessoas têm uma resposta também automática e formal diante dessa pergunta. Sim, está tudo bem. Quando na verdade nós sabemos que muitas vezes as coisas vão mal, as coisas vão de mal a pior. Essa semana eu estive conversando com a minha esposa e a minha esposa falava da indignação dela em relação a isso. As pessoas não têm coragem de declarar que as coisas estão mal na sua casa. Quantas vezes, irmãos, a gente está passando por lutas, por tribulações, por dificuldades, problemas de relacionamento, problemas financeiros, espirituais, a pessoa está mais desviada do que tudo. Aí você pergunta assim, tá tudo bem? E ela tá tudo bem. Tem uma passagem que eu quero mencionar, né, para dar início a esse breve estudo, onde uma pessoa recebe essa pergunta e devolve a resposta com essa formalidade que eu estou falando, sem minuciar os pormenores que ela estava atravessando. Olha só, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Eu quero ler aqui os versículos 25 e 26. 2 Reis, capítulo 4, versos 25 e 26. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi, olhe, é a sunamita. Corra ao encontro dela e lhe pergunte, está tudo bem com você? Está tudo bem com seu marido? E com seu filho? Ela respondeu a Geazi, está tudo bem. A pergunta que Geazi fez para a sunamita é a pergunta que eu faço para você hoje. A sua família vai bem? Como está a sua família? Você pode colocar aqui nos comentários. Tem pessoas que dão uma resposta automática, uma resposta formal, como eu disse, porque elas não querem incomodar às vezes, ou às vezes elas se sentem constrangidas para falar dos seus problemas, e aí elas dizem, tá tudo bem. Mas a gente tem acompanhado, sabe, irmãos, nessa pandemia, cada hora chega notícia de um casal que se separou, uma família que está sendo destruída, uma descoberta de uma traição, alguém que está enfermo, um filho que se afastou dos caminhos do Senhor. Cada hora chega um relato desses para nós. E eu tenho certeza que muitas dessas pessoas, se eu cruzasse com elas na rua, em algum lugar, no supermercado e perguntasse, e a sua família vai bem? Ela diria isso aqui, ó. Ela teria essa resposta aqui que a sunamita disse, tá tudo bem. Está tudo bem lá em casa, quando na verdade não está. Ô meu irmão, uma coisa que nós temos que ter para salvar a nossa família, para resgatar a nossa família, é a sinceridade. A pergunta aqui vinha de um homem de Deus,
E a sunamita conhecia ele, tanto Geazi, né, como Eliseu, como homens de Deus. Só que ela falou, tá tudo bem. Ela respondeu no automático, como nós respondemos muitas vezes, tá tudo bem. Mas Eliseu aqui representava a figura de Deus. Ela poderia se abrir com o homem de Deus dizendo, não, as coisas não vão bem na minha casa. As coisas não estão bem. Eu não estou querendo dizer que você tem que contar a sua vida, os seus problemas para qualquer pessoa. Mas Eliseu aqui era o profeta, representava Deus. Diante de Deus, nós precisamos nos ajoelhar, fechar nossos olhos, reconhecer a nossa condição miserável de pecadores, reconhecer que nós em nós mesmos não temos condições de conduzir a nossa vida, a nossa família, a nossa casa e dizer, Senhor, vai tudo mal na minha vida, eu preciso de ajuda. Então, a primeira coisa que me chama a atenção é isso, sabe? E na verdade aquela mulher não estava bem. Se você ler um pouquinho antes, a partir do verso 16 até o versículo 20, né? Eu li aqui inicialmente os versos 25 e 26, mas se você ler um pouquinho antes, fala da situação que ela estava passando. Olha o que diz o texto. Mas como Eliseu lhe dissera, como Eliseu havia profetizado, aquela mulher engravidou. E no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele, o menino, começou a chamar o pai, gritando, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então o pai disse a um servo, leve-o de volta para a mãe dele. O servo o pegou, desculpa, irmãos. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia, quando morreu. Aquela mulher que disse que está tudo bem, estava enfrentando um problema de morte na sua casa. O filho dela, que tinha sido prometido pelo profeta Eliseu, tinha acabado de falecer. Tem famílias que estão morrendo, tem famílias que estão sendo sepultadas, e eu falo isso num sentido espiritual, mas que as pessoas que fazem parte dessa família não têm coragem de assumir que elas estão mal, que elas estão vivendo um momento terrível, um momento de solidão, um momento de afastamento, um momento espiritual que tem matado a vida de pais e filhos. E não é isso que Deus quer. Mas a partir do momento em que aquela mulher reconheceu que precisava de ajuda, o milagre aconteceu na casa dela. Amém? Como está a sua família? Ou, e a família? Vai bem? É a pergunta que eu faço para você. Como está a sua casa? Como está a sua família? Se você disser assim, pastor, nós estamos vivendo um tempo maravilhoso, glória a Deus. Esse é o meu desejo, irmãos. Eu oro para que você experimente, mesmo no meio da crise, da dificuldade, os melhores anos da sua vida. Que você tenha recursos financeiros, que os seus relacionamentos estejam assim a mil, que você esteja bem com seu cônjuge, com seus filhos, em paz consigo mesmo, com Deus. Esse é o ideal. Agora, se não estiver, você precisa reconhecer isso. Você precisa buscar ajuda. Você precisa ir até as pessoas certas. Tem pessoas que podem ajudar você. Tem situações que só Deus vai poder te ajudar. Mas mesmo assim, você precisa ser sincero com você mesmo, com você mesma e clamar ao Senhor. A vontade de Deus para a família é que ela seja abençoada. A vontade do Senhor para as famílias, de modo geral, é que a família seja um lugar de bênção,
Olha o que Deus disse em Gênesis capítulo 12, no versículo 3. Deus falou isso para Abraão. Olha o que o Senhor falou. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe o que Deus estava dizendo aqui? Abraão, por meio da sua descendência, e Deus estava falando de Jesus, por meio de Jesus, as famílias da terra, todas as famílias, ele não diz algumas, todas as famílias podem ser abençoadas. A partir do momento em que nós abrimos a porta para que Jesus entre na nossa casa, na nossa vida, a nossa família pode ser abençoada. Essa é uma verdade que o mundo precisa conhecer. Por isso que, às vezes, quando eu peço assim, irmão, compartilha essa mensagem, eu sei que muitos podem pensar assim, o pastor está querendo ganhar visualização, está querendo ganhar mais inscritos. Não, não é isso. É porque eu sei o poder que a palavra de Deus tem de transformar uma família. Eu sei como a presença de Cristo numa casa pode transformar o ambiente. Por isso que eu peço que você envie essa mensagem. Por isso que eu posto Minuto com Deus todos os dias. Porque eu creio no poder da palavra. Eu creio no Espírito Santo. Outro texto que eu quero citar para você, Malaquias capítulo 4, versículo 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Sabe o que aconteceu? Ou sabe o que está acontecendo? O coração dos pais e dos filhos entrou num modo de divergência. Às vezes nós estávamos caminhando por um mesmo caminho, no mesmo propósito, no mesmo espírito, só que as dificuldades, as lutas foram tantas que as visões elas divergiram. Hoje a família, ela se dividiu e ela está prestes a ser destruída. Só que a palavra do Senhor diz que ele, Jesus, converterá o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais. Eles vão se encontrar novamente, no mesmo propósito, no mesmo espírito. Se você crê nessa palavra, se você toma posse dessa promessa, diga amém, eu recebo em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o projeto família nasceu não do homem, mas nasceu do coração de Deus. Desde o início, o Senhor teve compaixão do homem e viu que não era bom que ele estivesse só. E aí Deus preparou uma companheira para o homem. E Deus ordenou que eles se multiplicassem e enchessem a terra. Deus estava constituindo ali uma família. Isso está em Gênesis capítulo 1, versos 27 e 28. Foi quando Deus formou a primeira família. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então a família foi constituída por Deus. E por ter sido constituída por Deus, ela atrai a atenção do inimigo. Satanás, ele tem como meta, como propósito, destruir a família. Por isso que a família é tão atacada, por isso que muitas vezes nós passamos por tantas dificuldades. Eu vou falar que tem coisas que nós sofremos por causa da carne, por causa da nossa tendência ao pecado, por causa das nossas escolhas, mas existem situações que são espirituais. E a partir do momento em que nós identificamos essas coisas, nós podemos clamar ao Senhor. Nós podemos chegar diante de Deus e dizer: a minha família vai mal, Deus. Minha família está capengando, Senhor. Minha família está quase acabando. Me ajuda. Clame a Ele, irmão. Clame a Ele. Se prostre diante de Deus e clame a Ele. O Senhor pode mudar a atmosfera na sua casa, o ambiente na sua casa pode ser renovado, transformado por causa da presença de Jesus e do Espírito Santo.
A Bíblia fala de muitos inimigos que Israel teve que enfrentar ao longo da história. São exércitos que se levantavam contra o povo de Deus, para destruir o povo. Hoje em dia, nós não temos que combater exércitos. Você não sai na rua e tem um soldado com lança, com escudo, com espada para te afrontar. Nós não temos que combater exércitos. Mas mesmo assim, nós estamos em meio a uma guerra. E essa guerra não é como as pessoas imaginam, anjos e demônios se degladiando em outra dimensão contra a nossa alma. Não é isso. Nós estamos sujeitos a ataques. Eu vou falar aqui de alguns ataques que nós podemos sofrer na família. Primeiro, nós podemos sofrer ataques frontais, ataques que vêm de frente para nós, ataques que nós vemos, que nós estamos enxergando. Por exemplo, dívidas, famílias que estão se afundando por causa de dívidas, por causa das questões financeiras. Muitas pessoas nessa pandemia perderam o emprego, perderam a renda, tiveram a sua fonte de renda diminuída e não estavam preparadas para sair de um padrão de vida, por mais simples que ele fosse. Deixar um padrão de vida é algo complicado, eu sei disso. Mesmo que você tenha um padrão mediano, sair de um nível para ir para um nível pior é muito complicado. É um processo doloroso e muitas famílias têm sido obrigadas a isso. E isso gera um estresse, gera uma crise. Então são ataques frontais. Enfermidades. Você olha para a pessoa está doente. É algo que você está vendo, é algo que você está percebendo ali. A morte de alguém são ataques frontais. Puxa vida, tivemos que enfrentar a perda de uma pessoa na família. Olha que abalo na estrutura familiar que isso pode trazer. Independente de ser o mais velho da família ou o mais jovem da família. Uma perda na família sempre é algo assim que vai trazer um abalo espiritual, emocional, psíquico na pessoa que está perdendo. Não é verdade? Desavenças, né, dentro do relacionamento. Essa pandemia tem aflorado os nervos. Nós estamos todos assim, se encostar um no outro, trisca, porque nós estamos convivendo mais tempo com as pessoas. Então nós precisamos compreender. E tudo isso que eu falei até agora são inimigos que podem destruir a família. Mas nós podemos identificar e eliminar esses inimigos, ou amenizar o efeito que eles trazem sobre a nossa casa. Mas além dos inimigos frontais, nós também, às vezes, na família, sofremos ataques pelas costas. Ataques que nós não estávamos esperando. Ataques que vêm de uma forma repentina e também nos desestabilizam. Por exemplo, a descoberta de uma traição. Puxa vida, o casal era tão abençoado, estava tão unido, indo à igreja junto, levando os filhos, de repente descobre que ele está traindo ela ou que ela está traindo ele. É um ataque pelas costas. A traição é uma punhalada pelas costas. Porque a pessoa em quem você depositava confiança, a pessoa com quem você tinha uma aliança, de repente você descobre que ela está te traindo. A mentira é um ataque pelas costas, a infidelidade, a deslealdade. E eu não estou falando só de adultério. Por exemplo, quando uma moça chega para os pais, uma jovem, sei lá, solteira, 17, 18 anos, chega para os pais e diz assim: eu estou grávida. Irmãos, eu sei que nós, como cristãos, temos que ter a mente aberta, temos que suportar as fraquezas das pessoas, estender a mão, mas eu não posso deixar de reconhecer que isso é um golpe muito grande para aquele pai, para aquela mãe que tinham planos e sonhos para aquele filho, para aquela filha.
Não estou falando só da moça, do rapaz também, antes que alguém diga aí, ah, pastor, mas e o que engravidou? Sim, os dois estão errados. Se um filho chega e diz assim, olha, eu engravidei a minha namorada, é um ataque pelas costas. Tudo isso que eu estou falando são inimigos que podem desestruturar a família. Amém, irmãos? Então, nós precisamos identificar essas coisas. Muitas coisas são atribuídas ao diabo. Eu já falei isso aqui em outras pregações. Às vezes nós recebemos pedidos de oração, de aconselhamentos, onde as pessoas dizem assim, ah, pastor, foi feita uma obra de macumbaria e o diabo pegou o meu marido, o diabo pegou a minha esposa, como se nós fôssemos, assim, marionetes nas mãos de Satanás. Só que o apóstolo Paulo, ele fala aqui no livro na carta aos Gálatas, que existem obras que são da carne, que são uma decisão nossa. Paulo fala assim, olha, no verso 19 e 21, Gálatas 5, 19 e 21. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez. A pessoa bebe demais, fica bêbada. Ah, Satanás levou ele para o boteco. Não, ele foi com as pernas dele. É uma obra da carne. O diabo não obriga você a fazer as coisas. Ele pode lançar setas na sua mente, ele pode criar um ambiente propício para a sua queda, mas a decisão de pecar é da própria pessoa. Continua falando aqui, orgias e coisas semelhantes, tá? Então, um outro texto que eu gosto sempre de mencionar é o texto de Hebreus capítulo 12, versículo 1, que diz assim, olha, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então o escritor aos Hebreus fala de pecado e embaraço. Ele diz para nós abandonarmos essas coisas e corrermos com paciência em direção à carreira que Deus nos propôs. O nosso objetivo é Cristo, o nosso alvo é Cristo. Eu preciso abandonar essas coisas, abandonar o pecado, ter domínio próprio sobre a minha carne, sobre as minhas vontades. Porque se eu der vazão às minhas vontades, se eu for fazer tudo o que eu quero, muitas coisas que estão no meu querer, elas vão contra o que a palavra de Deus diz. E aí eu estarei indo contra aquilo que Deus tem para mim. Amém? Então, abandone o pecado e vá em direção àquilo que Deus tem para você. Eu queria mencionar aqui alguns inimigos que têm destruído a família. Ah, pastor, você vai falar só de inimigo? Quando eu falo dos inimigos, é porque eu quero que você que está assistindo essa mensagem, esse culto, identifique isso na sua casa. Se alguma coisa que eu disser aqui, você identificar que está predominando na sua casa, você pode identificar e clamar a Deus para te ajudar a eliminar isso. E as coisas que eu vou dizer aqui, elas não estão relacionadas a demônios, mas sim a situações. Situações que muitas vezes nós podemos reagir diante delas e fazer de forma diferente. Por exemplo, um inimigo interno que atua na família é a solidão. Solidão. Você já teve a sensação de estar sozinho? Mesmo que você esteja morando numa casa junto com uma família, mas você já teve a sensação de estar sozinho? É porque muitas vezes as pessoas, elas são individualistas e elas ficam solitárias. Elas preferem se excluir. Elas preferem não participar. Eu já fui orar em lugares, irmãos, que
Na hora da oração, né? Eu fui fazer uma visita e na hora da oração reúne a família toda. Mas aí fica alguém lá dentro de um quarto, lá, isolado. Lá, chama o fulano lá, não, ele não participa, não. Chama o marido lá, não, o marido está vendo o jogo, ele não gosta de ser incomodado. Então, essa solidão não é que seja um pecado declarado na palavra, mas só que a solidão pode se tornar um inimigo, porque o solitário começa talvez a encher a mente dele com coisas que não vêm de Deus. Quando você não tem ninguém perto de você, você tem uma tendência a dar mais vazão à sua carne, sabe? Por isso que muita gente na madrugada vai para a internet para visitar sites pornográficos, para ver imagens de mulheres nuas, porque ali ele está solitário, né? As pessoas se esquecem que Deus vê todas as coisas, né? Que aos olhos do Senhor nada escapa. Então, essa solidão, ela fala de uma individualidade, da falta de unidade ou falta de comunhão. É quando cada um na família busca somente os seus próprios interesses, os seus sonhos, os seus projetos. E aí a pessoa se tornou individual. Não é pecado nós termos um momento a sós com Deus, com a gente mesmo, mas tudo de uma forma excessiva, tudo que é feito em excesso é prejudicial. Então, se você tem passado muito tempo sozinho, isolado, né? Se você tem percebido que alguém da sua família fica muito afastado, muito isolado, isso pode ser um perigo, isso pode ser um inimigo a ser derrotado. Se aproxime dessa pessoa. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você é mãe ou pai, você tem autoridade sobre os seus filhos. Ah, pastor, ele já fez 18 anos, ele está morando debaixo do seu teto. Você tem autoridade sobre essa casa, a hora que ele chega, a hora que ele sai. A casa é sua. A música que ele ouve é uma música de Satanás, pastor. Pois é, ele está ouvindo dentro da sua casa. Então você precisa impor regras na sua casa. Tem famílias que não brigam. Tem famílias que, assim, aquela paz aparente. Mas elas não brigam porque não se relacionam. Então, a solidão pode ser um inimigo, porque a solidão provoca o distanciamento. E o distanciamento aqui não significa que não há um envolvimento emocional, uma palavra de motivação, mas significa que não são amigos um do outro, não têm propósitos em comum, não frequentam mais os mesmos lugares, não gostam das mesmas coisas. As pessoas vão se distanciando. Primeiro o isolamento, depois o distanciamento. E olha que nós estamos falando de uma forma figurativa, né? Porque nós temos vivido um tempo de distanciamento social ou de isolamento social. Então, tem um exemplo aqui que eu dei na Bíblia, que eu separei aqui, que está em Deuteronômio, capítulo 25, do verso 17 e 18, que fala da maneira como os amalequitas atacavam pelas costas o povo de Israel. Eles atacavam aqueles que iam se distanciando. Olha só, o verso, Deuteronômio capítulo 25, verso 17 e 18. Diz assim, olha, lembrem daquilo que os amalequitas fizeram quando vocês estavam saindo do Egito. Eles não temeram a Deus, e quando vocês estavam cansados e desanimados, eles os atacaram de surpresa e mataram os mais fracos, que estavam vindo atrás dos outros. Israel estava numa caminhada, o povo hebreu. Só que numa caminhada, sempre tem aquele que se cansa e fica um pouco para trás. Quando eles ficavam para trás, se afastavam do bando, os amalequitas chegavam e atacavam aqueles que estavam isolados e matavam aqueles.
Se você está entendendo esse recado de Deus para a sua vida, diga amém. Diga assim, pastor, eu estou entendendo tudo. Eu estou entendendo o que a palavra de Deus quer dizer. Às vezes você é essa pessoa que se afastou, que se isolou, e agora a sua mente está tão bombardeada pelas tentações que você se sente atacado e você está a ponto de morrer. Mas hoje Deus trouxe essa palavra até você, para que você abrisse os seus olhos, para que você corra novamente e acompanhe a sua família, acompanhe a sua igreja, acompanhe a sua liderança. Se você se afastar, você se tornará uma presa fácil para o inimigo. Amém? Então, você deixou de se comunicar dentro da sua casa, dentro da sua família. Você deixou de dialogar. Você deixou de compartilhar coisas da sua vida pessoal com a sua esposa, com seus filhos, com seu marido, com seus pais. Reveja hoje esse conceito. O silêncio dentro de uma casa pode virar uma fortaleza. Pode virar um ponto de vulnerabilidade onde Satanás vai entrar e vai destruir a sua casa, a sua família. Como eu volto a ressaltar aqui. Pastor, eu posso ter um momento de silêncio? Claro, todos nós precisamos disso. Às vezes, irmãos, eu paro, eu sento na minha casa, eu quero ficar assim, sem falar nada, sem ouvir nada, só olhando pro nada, sabe? O homem tem muito isso, né? O pastor, eu já vi pastores falando disso em ministrações, às vezes o homem está ali com o controle da televisão na mão, passando vários canais, e a mulher passa e fala assim, o que você está assistindo? Ele, nada. Ele está ali passando. Ele desligou. Às vezes é preciso ter esse tempo a sós, conosco mesmo, sabe? Nos desligarmos um pouquinho, ficar em offline. Mas cuidado, porque isso não pode virar um isolamento, um distanciamento, e isso não pode impedir que você mantenha um nível de diálogo na sua casa. Eu não estou falando de diálogo só de conversas superficiais, não. Eu estou falando de conversas mais profundas. Expor os seus sentimentos, expor aquilo que você acha de uma situação. Chama o seu filho aí para conversar, chama o seu cônjuge para conversar, olha no olho um do outro, porque senão nós ficamos para trás e nos tornamos presa para o inimigo. Um autor chamado Rubens Alves escreveu assim: as relações que desafiam o tempo são aquelas construídas sobre a arte de conversar. Haverá um momento na sua vida, como casal, como pai, como mãe, em que o que vai restar é o diálogo. Você já viu que as pessoas mais idosas, elas gostam de conversar? É muito ruim quando você vai fazer uma visita a alguém e você fica no celular o tempo todo, mandando mensagem, respondendo mensagem. Poxa, a pessoa está ali querendo a sua atenção, querendo te ouvir, querendo que você diga algo para ela e você fica ali no celular. É porque essa geração está perdendo a capacidade de dialogar. Nós somos muito bons em lacrar na internet, em postar, em compartilhar, mas nós estamos perdendo a capacidade de falar um com o outro. E nós precisamos resgatar isso, principalmente no ambiente familiar. Por isso que nós defendemos muito a mesa, a reunião à mesa. Vai fazer uma refeição, chama a família à mesa. Não é diante do sofá, diante da televisão, não é cada um com seu celular. Não, vai para a mesa, deixa o celular e converse e dialogue. Ore um pelo outro. Ainda que você não tenha esse hábito, por isso que é legal você adquirir livros assim que trazem reflexões, sabe? Momento que você vai fazer a refeição ali, você fala assim, gente, vocês me dão 2 minutinhos, eu quero só compartilhar a mensagem de hoje aqui que eu li nesse livro com vocês, para edificar a vida de vocês.
e agradecer a Deus pelo nosso alimento, por tudo que Ele tem nos dado. É uma forma de resgatar o diálogo. Amém? Eu coloquei outras coisas aqui, mas eu não quero que essa mensagem fique muito longa, né, porque nós ainda vamos ministrar a ceia. Inimigos que nós precisamos identificar e eliminar na nossa casa. O orgulho está relacionado à vaidade excessiva e faz com que as pessoas tenham dificuldade em assumir suas fraquezas. O orgulhoso, ele sofre sozinho, né? Gênesis capítulo 2, verso 25 diz assim: e ambos, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Adão e Eva estavam um diante do outro e eles estavam pelados, nus, mas eles não tinham vergonha. Hoje, as pessoas, elas sentem vergonha de expor os seus sentimentos, de expor os seus pensamentos. Que bom seria se o marido pudesse chegar para a esposa e dizer assim: filha, ora por mim que eu estou sendo tentado. Ou que a esposa pudesse chegar para o marido e dizer: ora por mim porque eu estou sendo tentada. Isso evitaria muitas coisas. Ser tentado não é pecado, tá, irmão? Pecado é você dar vazão a essa tentação e deixar que o pecado domine a sua vida. Outra coisa que é um inimigo que tem predominado na família, a falta de perdão, que está ligado ao ressentimento, à mágoa, à amargura. Mateus capítulo 5 diz que se nós formos apresentar uma oferta ali diante do altar e nos lembrarmos de que o nosso irmão tem algo contra nós, nós devemos deixar ali a oferta, ir primeiro reconciliar-se com esse irmão e depois voltar e apresentar a nossa oferta. A falta de perdão nos impede de adorarmos a Deus, porque Deus não compactua com o ressentimento, com a mágoa, com o sentimento de raiva e de ódio. Quantas vezes, pastor, que eu preciso perdoar a pessoa? 7 vezes? Jesus falou que é 70 vezes 7 por dia. Então não há limite para o perdão. Assim como Deus nos perdoa, nós também devemos perdoar. Eu quero encerrar essa palavra, né, sobre os inimigos da família, evidenciando aqui o papel dos pais. A mãe e o pai, como colunas da família, precisam assumir a sua posição. O homem como sacerdote, como aquele que tem temor de Deus e por causa desse temor ele é abençoado e estende essa bênção para a família, para a esposa, para os filhos. Depois você lê Salmo 128. E a mulher como o papel da ajudadora, da auxiliadora, que ajuda, que age com sabedoria na edificação do seu lar. Então, marido e mulher, sejam exemplos para os seus filhos. Então os filhos não têm que fazer nada? Tem. Os filhos devem ser obedientes a seus pais, né? E nós não podemos nos conformar. Se a nossa família estiver passando por uma dificuldade, por um problema, temos que buscar ajuda. Temos que colocar a boca no trombone. Quem vai me ajudar, pastor? Olha, tem coisas que o seu pastor pode te ajudar. Tem situações que talvez você vai ter que buscar ajuda numa terapia, num profissional da área da psiquiatria. E quando eu já fiz tudo isso, pastor, o que eu faço agora? Busque a Deus. Coloque a sua família diante do altar do Senhor e diga para Ele: Deus, isso aqui é o bem mais precioso que eu tenho. E eu sinto que a minha família está como água escorrendo pelas minhas mãos. Eu não consigo reter. O que eu faço? Clame a Ele. Faça algo, irmão, em nome de Jesus. Faça uma campanha dentro da sua casa. Ore, declare a palavra, declare as promessas dentro do seu lar. Profetiza sobre o seu lar, sobre a sua família. A sunamita
num primeiro momento falou, tá tudo bem, mas no segundo momento ela despejou diante do profeta tudo que ela estava sentindo. Ela falou, olha, eu não pedi filho para o senhor não, você que profetizou esse filho na minha vida, eu não pedi para você me dar falsas esperanças não. E diante do desespero dela, Eliseu foi lá e o menino ressuscitou. A sua família pode ser ressuscitada. Amém? Eu declaro essa palavra sobre a sua vida. Em nome de Jesus, pela fé, eu creio, a sua casa pode ser alvo do avivamento de Deus. A sua casa pode experimentar o melhor tempo da sua vida a partir de hoje. Em nome de Jesus, família é um lugar para ser um lugar de aceitação, de valorização. É um lugar onde nós somos aceitos e valorizados, não por causa das nossas qualidades, mas apesar dos nossos defeitos, apesar dos nossos fracassos, das nossas limitações. A família é o lugar onde nós seremos acolhidos. E é o lugar onde o nosso caráter é forjado, a nossa personalidade é firmada e o nosso temperamento é provado. Amém? Em nome de Jesus. A família é um lugar onde, se nós cairmos, nós vamos ser levantados. Se nós estivermos tristes, nós seremos consolados. Se errarmos também, nós seremos exortados, seremos confrontados, mas também seremos perdoados, porque a família é um lugar de cura, um lugar de perdão. Amém, meu irmão? É o nosso porto seguro. Como vai a sua família? E a família? Vai bem? Responda para você mesmo, mas não responda de uma forma superficial. E a partir do momento que você tem essa convicção no seu coração de que você precisa de ajuda, dirija-se a Deus e fala, Senhor, minha casa vai mal, minha casa vai mal. Eu preciso da tua intervenção. Eu não sei mais o que fazer, Jesus. Eu não sei mais o que fazer. Diante dessa palavra, meu irmão, eu quero, antes da oração, eu quero convidar você a tomar a ceia do Senhor. Eu quero ler o texto aqui de 1 Coríntios capítulo 11, do verso 23 ao verso 28. Se você puder, chame a sua família para tomar a ceia junto com você. Ah, pastor, meu filho nem na igreja está indo. Olha, é um momento aqui de comunhão. A ceia é do Senhor. Se eu for olhar quem tem pecado e não pode tomar ceia, ninguém vai tomar. Certo? Se eu fizer um apelo assim, olha, vamos tomar ceia só quem não tem pecado, ninguém será digno de tomar esse suco de uva e esse pão. Então chame a sua família. Fala, olha, eu quero nesse momento compartilhar a ceia do Senhor aqui junto com você. Eu ouvi uma palavra que diz que nós precisamos reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados e tentar nos acertarmos como família. Porque foi Deus que constituiu essa família, não foi o diabo. E aí eu quero ler o texto junto com você. 1 Coríntios capítulo 11, do verso 23 ao verso 28, que diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine a você mesmo e não o outro.
Examine a você mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém? Diante dessa palavra, diante dessa orientação do apóstolo Paulo, eu convido a você a tomar os elementos pão e o suco de uva, que representam o corpo e o sangue de Jesus. O que nós fazemos aqui é uma ordenança. Quando nós fazemos isso juntos, mesmo numa transmissão online, mas simultaneamente, por todo esse Brasil e nos países em que esse culto é acompanhado, nós estamos lembrando da morte do Senhor, até que Ele volte, até que Ele venha nos buscar. Amém? Comamos e bebamos todos juntos, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, te agradecemos pela Tua palavra, pelos ensinamentos contidos nela, pela maneira como ela fala ao nosso coração, nos confronta, nos desafia a sermos melhores como pais, como mãe, como irmão, como filhos, como servos do Senhor. Senhor, olha para a nossa família. Volte os teus olhos para a nossa casa nesse momento. A nossa casa não vai bem, Deus. Eu peço que o Senhor visite os lares que estão nesse momento sendo atacados pelo inimigo, atacados pelas obras da carne e atacado pelos padrões impostos pelo mundo. Que o Senhor resgate essa família. Não permita que essa casa seja destruída. Não permita que esse casamento seja desfeito. Ó Deus, eu sei que eles já estão com o divórcio para ser assinado, mas o Senhor pode intervir. Porque um dia, diante do Senhor, eles fizeram uma aliança. E eu peço que aqueles votos que foram feitos lá um dia, na presença de testemunhas, eles sejam trazidos à memória desse homem, dessa mulher. E eles decidam permanecerem juntos. Não permanecer de uma forma superficial, errada, mas que possam se acertar, que possam olhar para si mesmos e entender as suas falhas, os seus erros, os seus pecados, que possam se abraçar e se perdoar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você estiver aí com alguém da sua família, dê um abraço nele, dê um abraço nela e diga: eu te amo em Cristo. A sua presença na minha vida é preciosa. Diga isso para ele, diga isso para ela, em nome de Jesus. Se quiser colocar isso aí no Instagram, uma foto, qualquer coisa, marca lá, @MinutoComDeus1, é o nosso Instagram. Coloque aqui nos comentários. E a minha oração é para que a sua família seja alvo do amor, da graça, da misericórdia do Senhor. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Um grande abraço para você. Uma semana abençoada, uma semana de vitória, em nome de Jesus.